Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Você está na pós-graduação em Docência na Educação Básica. E eu sou a professora Anabela Barbosa. Juntinhos estamos na jornada de processos avaliativos. Vou passar a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de cabelos pretos na altura do ombro, 1,64 m, 41 anos, tenho os olhos pretos, estou com um vestido de estampa floral, mas em tons escuros, azul marinho, verde, magenta, acho que é magenta, né? Agora a juventude chama de magenta. E ao fundo está a plotagem aqui dos estúdios com os dizeres EAD mudando realidades. O meu sinal para a comunidade de Libras é Anabela. Então, nesse episódio, vamos conhecer os principais conceitos que envolvem o termo avaliação. Quer saber mais? Então vem comigo. Bom, a avaliação, ela é, como eu te falei, um processo complicado. Um dos elementos mais dramáticos da educação é a avaliação. E se é dramático, pensar, dramático no sentido de entrar em desespero. Quando a maioria dos alunos não passa, quando muitos alunos reprovam, quando tiram uma nota baixa no IDEB, quando tiram uma nota baixa no Enem, a avaliação é sempre dramática, a avaliação é sempre problemática. Se você está com essa concepção, você precisa fazer a nossa jornada. A nossa jornada para compreender que a avaliação não é esse momento estanque em que você observa apenas a nota, mas que é a nota, ou como a gente não foge do sistema de notação, seja ele nota de 0 a 10 ou conceito de A, B, C, né? Essa estrutura de notação, essa estrutura de conceituação, ela está inerente ao sistema educativo brasileiro, então todas as estruturas possuem isso, e como não tem como fugir dela, ou terá, não sei, quem sabe no futuro, mas por enquanto nós vivemos nesse sistema. E nesse sistema você precisa compreender que a nota, ela não é algo terminado, ela é algo que precisa de intervenção. Se eu tirei um 8, não vou mais, então tá satisfeito? Não, então eu preciso de uma intervenção para chegar a outros patamares. Se eu tirei um 3, se eu tirei um C, eu também preciso de uma intervenção pedagógica para progredir. Então, o sistema de natação tem que ser usado a favor do processo de aprendizagem e não contra o processo de aprendizagem. Mas para compreender como se dá todo esse sistema de notação, como se percebe a avaliação e que outras formas eu posso avaliar, lembrando aqui que não se trata de, a nossa jornada não se trata de conhecer quais são as formas de avaliação, quais são os instrumentos de avaliação, porque toda a estratégia e todos os recursos podem ser processos avaliativos. Então, eu posso ter um aplicativo que seja um processo avaliativo, eu posso, por exemplo, usar o WhatsApp como um processo avaliativo, eu posso usar uma folha de papel como um processo avaliativo. Então, não é aprender os instrumentos, mas compreender como eu posso usar os instrumentos, os recursos, as técnicas, as estratégias como processos avaliativos, como estratégias de ensino, como estratégias didáticas para a aprendizagem. Tá? Então, quem pensou que de repente o WhatsApp poderia ser uma forma de aprendizagem? Então, não sei, né? Eu já usei com os meus alunos, que a gente trabalha na EAD, e outras redes sociais como um instrumento de avaliação, como formar grupos de discussão, formar grupos de estudos, formar rodas de conversa por meio desses aplicativos de redes sociais. Então, não é o instrumento, não é a técnica, mas compreender
como que funciona o processo avaliativo, porque aí você pode adaptar qualquer estratégia, qualquer recurso, qualquer aplicativo, qualquer técnica como uma estratégia de aprendizagem e sim ela funcionar como um processo avaliativo. Bom, para isso você precisa saber de alguns conceitos e esse episódio é justamente sobre esses conceitos. Então estamos aqui na nossa jornada de processos avaliativos, na pós-edubas. A gente já viu que a gente tem algumas coisas legais que a gente pode fazer. Uma das coisas legais que a gente pode fazer é o quê? Ler. Ler é tão chato, professor. Que pena. Não, ler é muito legal. Ler é um dos processos avaliativos mais complexos e dos quais a gente mais desenvolve as nossas competências. Então, ler os livros que estão recomendados no ambiente virtual é uma das coisas legais a se fazer. E a gente já viu que a gente tem superpoderes quando a gente está com avaliação. Já trabalhamos aí, a nossa trilha já passou pelo conceito da avaliação enquanto julgamento, da avaliação enquanto acompanhamento, da avaliação enquanto medição, da avaliação enquanto regulação e estamos aqui nos autores que nós trouxemos para discutir com vocês. Evidentemente que existem outros autores, muitos outros autores. E se você tem algum que você gostaria de compartilhar com a gente, vai lá no ambiente, nas aulas assíncronas e compartilha, traga sua referência bibliográfica para que nós possamos ampliar nossos conhecimentos. Mas esses têm um quê especial aqui na nossa jornada. Bom, um dos primeiros é o Pedrinho. O Pedro Demo, ele vai dizer, ele tem uma compreensão muito singular de avaliação. Na compreensão da avaliação do Pedro Demo, ele diz assim, ó, a avaliação refere-se a um processo intencional que se aplica a qualquer prática. Não tratamos a aprendizagem de maneira isolada do ensino. Pelo contrário, tratamos de ensino-aprendizagem e, portanto, a avaliação deve proporcionar um olhar para essas duas questões. Muito bem, Pedro. Então, o Pedro Demo entende que a avaliação é um processo dialógico, dialético. Ela é uma relação da aprendizagem e do ensino. Então, eu avalio o meu ensino e eu avalio a aprendizagem. Ela não é eu não avalio só um lado. E depois dessa compreensão de que ela é dialógica, a gente ainda vai partir para uma outra compreensão que vai dar o nome de avaliação a um tipo de avaliação, que é o tipo de avaliação 360. Se não ouviu falar ainda, cola aqui na nossa jornada que você vai saber. A gente tem também a compreensão do Celso Antunes. O Celso Antunes vai dizer que a avaliação ela é uma prática de planejamento e análise de evidências da aprendizagem, para, a partir disso, estudá-las com a finalidade de promover mudanças na forma de ensinar e aprender. Bom, então o Celso Antunes vai dizer que sim, ela é algo que é prospectivo, né? Ela é algo que eu tenho que fazer o planejamento de como a gente vai atuar, eu tenho que analisar os resultados, portanto, o conceito de medir está incutido aí, mas esses resultados são para uma intervenção, são para o futuro, né? Não é só considerar o passado. Eu tenho, evidentemente, ele, o Philippe Perrenot, que vai dizer aí, olha, a avaliação é um processo de regulação da aprendizagem, em que o professor atua na perspectiva de acompanhar o desenvolvimento do aluno, concebendo e administrando situações, problemas ajustadas ao nível e às possibilidades individuais e do grupo, fazendo intervenções didáticas que propiciem percursos de formação personalizados e conduzem à pedagogia diferenciada, considerando a progressão de cada aluno e priorizando aqueles que têm mais a aprender. Ai, que lindo isso, né? Nossa, ai. Beijos para o Philippe Perrenot, adoro ele. Bom, mas essa é a compreensão mais moderna, mais contemporânea de avaliação. Considerando aí já uns 20 anos que tem essa
né, esse conceito do Philippe Renaud. Então, olha que termos interessantes que nós temos na definição do Philippe Renaud. Ele é regulação de aprendizagem. Ele é um processo, e por isso a nossa jornada chama processos avaliativos. Olha, atua na perspectiva. Então, sempre para frentemente, fazer igual o Odorico Paraguaçu lá do Bem Amado, né, de Sucupira. Então, para frentemente, atua para frentemente, em acompanhar, olha só o termo acompanhar aparecendo aqui. Concebendo e administrando situações problema, ou seja, situações de aprendizagem. Administrando situações significa que a avaliação, ela se confunde, e esse é o objetivo. Ela não é diferente de a estratégia de aprendizagem. Então, eu não uso, por exemplo, realizar vários problemas de matemática como uma atividade e não considero isso como avaliação. A avaliação vai ser a prova. Não, não é assim. O objetivo do Philippe Renaud não é essa. A compreensão dele não é essa. A compreensão dele é que essa atividade de fazer os problemas de matemática, aqueles probleminhas, né, que são curtinhos aí para a primeira fase do ensino fundamental, essas atividades, elas já são processos avaliativos. Ali eu já estou atuando na zona de desenvolvimento proximal do meu aluno. Então, a avaliação não é um processo estanque, não é uma data, não é um dia. A avaliação é esse contínuo. Ela é contínua, mas não contínua no sentido de que eu faço uma coisa, faço outra. Ela é no sentido de que eu estou constantemente fazendo. Ela é um fazendo. Ela é um gerúndio, né? Ela não é um infinitivo, ela é um gerúndio. E ela não é um pretérito. Com certeza ela não é pretérito. Bom, e aí ele ainda traz, olha, atendendo às possibilidades individuais e do grupo. Portanto, o trabalho do professor, o trabalho do educador é muito mais complexo do que as pessoas imaginam. Na verdade, eu tenho que atender às especificidades individuais e tenho que atender às necessidades coletivas, porque, como já dizia o Vygotsky, eu aprendo com o ambiente, eu aprendo com o objeto e eu aprendo com o outro, eu aprendo com o meio. Então, o que o meio, né, precisa, o que o sujeito precisa? Todas essas relações, elas têm que ser atendidas no processo de avaliação. E ainda ele vai dizer o outro elemento que faz parte dos nossos conceitos aí, que fará parte da construção do conceito, do roteiro conceitual que vocês vão desenvolver na atividade integrada entre a pós-graduação e a graduação, que é intervenção didática. Intervenções didáticas que propiciem percurso de formação. O que é uma intervenção didática? O que você entende como intervenção didática? Intervenção didática pode ser entendida sobre a seguinte concepção. Intervenção didática é o momento em que eu regulo a aprendizagem. No momento em que eu incluo, ou que eu retiro, ou que eu corrijo, ou que eu contorno um processo. Então, se eu estou realizando ali, estou fazendo os problemas de matemática, né, construí um problema de matemática ali, e os meus alunos estão fazendo, e eu percebi que, bom, com os problemas escritos, os alunos ainda não estão indo bem. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma intervenção didática. Então, eu vou mudar a minha estratégia. Ao invés de fazer problemas escritos, de repente eu vou fazer situações em que eles vão ter que trocar com os colegas, trocar lápis, trocar borracha, trocar objetos, né? Então, ao invés de eu fazer um problema, João tinha 3 lápis e deu 2 lápis para a Ana. Não, eu vou fazer aqui, olha só, vocês vão dividir os lápis entre vocês. Né? Coloca os lápis ali e eles vão vivenciar aquela situação. Então, isso é uma intervenção didática. Essa intervenção didática é essa ação pedagógica que o professor, que o educador realiza no sentido de regular a aprendizagem. E ela vai ser flexível, e vai ser maleável, e vai ser diversa, porque vai depender das condições em que o sujeito e que o grupo se encontram. Bom, e ele faz essa intervenção didática para quê? Para conduzir uma pedagogia diferenciada
e garantir a progressão. Garantir a progressão é o quê? É atuar na zona de desenvolvimento proximal que o Vygotsky diz, para que o que ele faz com a ajuda de alguém, ele passar a fazer sozinho. Ou seja, as habilidades se transformarem em uma competência e partir para novas habilidades. Priorizando, presta aqui atenção, olha só, vamos entrar aqui, né, no conceito do Perrenot. Priorizando aqueles que têm mais a aprender. Então, as ações não são só para os que aprendem com maior facilidade, mas aqueles que precisam de um maior acompanhamento, aqueles que precisam de um maior ajuste, de uma maior atenção ou de estratégias diferenciadas para poderem prosseguir. Ai, que conceito lindo, né? Conceito lindo. Bom, a gente também tem um conceito da Priscilla Bianchi. A Priscilla Bianchi, ela vai dizer o que? Olha, a avaliação, ela é uma ação integrante da prática pedagógica. Ai, que profundo isso. Integrante da prática pedagógica, por meio da qual são obtidos os elementos necessários para a reflexão e a tomada de decisão sobre o processo de ensino e aprendizagem. Então, a Bianchi vai dizer que é integrante da prática pedagógica. Eu não tenho diferença. Mais uma vez, ela não é um processo apartado. Ela está ali, ó, ela faz parte. Então, fazer o problema, escrever, resolver o problema, ele é o próprio processo de aprendizagem. Ele é a própria avaliação, aquilo já é a avaliação. E mais, ela serve como o quê? Para obter elementos para a tomada de decisão. E aí a gente entra naquela lógica freiriana. Ação, reflexão, ação. Que é um processo mais do que contínuo. Ele é um processo cíclico. Ele é um processo que ele é retroalimentado. Né? Você tem uma constância. E eu tenho, sim, com certeza, eu tenho ele maravilhoso. Né? A gente não poderia deixar de citá-lo, que é o Anthony Zabala. O Anthony Zabala, ele vai, né, tem um dos grandes livros dele, que é Prática Educativa. E na Prática Educativa, ele vai tratar, dentro do livro Prática Educativa, ele tem um capítulo sobre a avaliação. E esse livro está disponível na biblioteca virtual. Vai lá, corre lá e acessa, né, para você ler. Um livro, né, que ganhou vários prêmios, inclusive, e é um livro que faz uma quebra de paradigma, né? Tem didática antes e didática depois do Anthony Zabala. E é nesse livro que ele vai trazer a compreensão de avaliação sobre a ideia de que a avaliação, às vezes, é o processo de aprendizagem seguido pelo aluno ou os resultados obtidos. Então, olha só, ou é aquele processo seguido pelo aluno ou é os resultados obtidos. Mas, enquanto que outras vezes se desloca para a própria intervenção do professor. Então, para o Anthony Zabala, a avaliação, ela compreende todos esses elementos. Ela é o processo de aprendizagem do aluno, ela é os resultados obtidos e ela é a própria intervenção do professor. Então, ela tem todos esses momentos, ela está permeada por todos esses momentos. Tanto a aprendizagem do aluno, como os resultados obtidos para que o professor possa fazer a intervenção pedagógica. Percebam que, de novo, a gente observa a palavra intervenção. Bom, e aí, o que é a avaliação? Né? A avaliação, ela é uma atividade renovável, ela é uma atividade que eu vou ter e por isso aqui é o nosso ciclo, ela é uma atividade renovável. A avaliação, ela é cíclica, ela é retroalimentada. É ação, reflexão, ação. O que eu, enquanto professor, estou propondo, o que o aluno está desenvolvendo, quais são os resultados disso, qual é o resultado da minha ação, qual é o resultado da ação do aluno e o que esses resultados me dão de informação para que eu possa continuar agindo. Qual é a intervenção que eu tenho que fazer, qual é a estratégia que eu tenho que utilizar. Então, a avaliação é o próprio processo de ensino e aprendizagem. Né? Ela é todo esse percurso formativo é a avaliação. Bom, e aí, né, coisas legais que você pode ler. Depois a gente tem as coisas legais que você pode fazer. As coisas legais que você pode ler. Sim, as coisas legais que você pode ler é a Prática Educativa, Como Ensinar, do Anthony Zabala.
né? Tá lá na biblioteca virtual e ela vai trabalhar o conceito de avaliação. Além dos outros conceitos, tem um capítulo especial sobre avaliação. Tem ele também, lindinho, né? Que é base, tá nas nossas referências bibliográficas, o Cipriano Lucchesi. Esse livro é de agorinha, né? A avaliação da aprendizagem escolar, passado, presente e futuro, que inclusive vai ser elemento das nossas leituras, que faz parte da nossa ementa, né? Os conceitos de avaliação ao longo da história e nas tendências pedagógicas. Então, lá no Antony Zabala, eu tenho aqui, ó, tô acessando a biblioteca virtual. Cadê o nosso livro do Antony Zabala? Ah, ele aqui, olha só. Antony Zabala, então eu tô aqui na biblioteca virtual. E aí, ele vai dizer lá no meu capítulo 8, a avaliação. Então, olha, ele tem todos os títulos aqui. Então, esse livro tá na biblioteca virtual. E a nossa recomendação é que você faça a leitura aí, ó, do capítulo 8, a avaliação. E olha que interessante, quais são os elementos que ele vai tratar da avaliação? Por que a gente deve avaliar? Por que a gente avalia? Para que você avalia? Por que você avalia o aluno? Por que você avalia a sua prática? Por que a escola avalia? Por que o governo avalia? Bom, a avaliação em tese tem dois elementos, um que é para o outro e um que é para si mesmo, a autoavaliação e a avaliação para o outro. Uma para a sociedade, os resultados eles servem como estratégias até para políticas públicas. Então, se a avaliação de uma escola está indicando que os alunos estão com dificuldade de alfabetização, o meu governo tem que estabelecer programas ou estratégias ou políticas públicas para melhorar a alfabetização, né? E minha prática interna, como o que eu posso fazer a partir de agora. E aí, o Zabala vai tratar, né? Quem e o que se deve avaliar, quais são os sujeitos da avaliação, as principais formas de avaliação. Para ele traz algumas terminologias diferentes, que é a inicial, a reguladora e a final integradora. Falando aqui, ó, do conceito de regulação novamente. Que conteúdos tem na avaliação? Como que a gente trabalha essa questão, ó, indispensável para uma avaliação formativa? Como é que faz essa relação entre objetivos e avaliação? E o último tópico que ele vai tratar é a informação do conhecimento dos processos e os resultados da aprendizagem. Como tratar os resultados da aprendizagem? Então, aqui no capítulo 8, ele vai trazer esses elementos. E um dos que eu destaco aqui para vocês, vou fechar aqui para a gente poder visualizar melhor, tá? Aqui os tipos de avaliação, ele traz um quadro aqui, olha só, que interessante esse quadro para a gente. Esse quadro, ele vai dizer qual que é a função social e a aprendizagem, quando eu estou trabalhando com avaliação, qual que é o objeto, qual o sujeito, qual o referencial, qual o tipo de, né, qual a concepção de avaliação e para que ela serve. O que eu vou fazer com esse resultado? Então, quando eu tenho a concepção de avaliação como com a função seletiva, ela tem uma função propedêutica de uniformizar, né? Ela é uniformizadora e transmissora. Transmissora de quê? De resultados. Uniformizadora de quê? De resultados. Todo mundo tem que tirar 6, todo mundo tem que tirar 7. Quem é o sujeito dessa avaliação? Serão os alunos. Qual que é a referência dessa avaliação? A referência dessa avaliação é a organização em caixinha. São as disciplinas que nós ainda estamos amarrados nessa estrutura. Como que a avaliação vai funcionar? Ela vai funcionar mais como sanção. Tá reprovado. Você não passou. Tô punindo você. Punição, castigo. Então, ela vai funcionar como sanção. E qual que é a informação que eu tenho nessa avaliação? Os resultados, que são geralmente notas, ou se sejam conceitos, vai ser quantitativo. Eu não tenho análise da qualidade. Não tenho o que ele aprendeu. Eu tenho que ele aprendeu 7, mas o que ele aprendeu eu não sei. Já na concepção mais pós-moderna, ancorado pela ideia da complexidade do Edgar Morin, a gente vai ter a função da avaliação para a formação integral. Então, eu tenho atividade de diversidade construtiva.
Quem é o objeto dessa avaliação? É o processo. Olha aí o nome da nossa disciplina, né? É o processo que é o objeto, não são os resultados. Quem são os sujeitos? São os alunos e os professores, porque é uma relação dialógica. O que é o referencial? O que eu uso para... Qual que é o meu critério, né? Qual que é o meu alcance? Qual que é a minha intenção? São o desenvolvimento das capacidades. Como é o desenvolvimento das capacidades, não tem como eu punir alguém porque não aprendeu. Eu tenho que o quê? Eu tenho que ajudar, eu tenho que auxiliar, eu tenho que contribuir, eu tenho que regular o processo para que ele desenvolva as capacidades. Portanto, o informe, ou seja, o resultado da minha avaliação, ele vai ser descritivo e interpretativo. Portanto, ele vai ser qualitativo. Qual que é o resultado? Olha, ele ainda não realiza os processos de cálculo mental, ao invés de eu ter uma nota 4. Né? Ao invés de eu ter uma nota 4, que é quantitativa, eu tenho uma descrição. Ainda não realiza o cálculo mental de soma básica, por exemplo. E aí, se ele ainda não realiza, o que eu tenho que avaliar? Eu tenho que avaliar o processo. Então, o que foi realizado? Foi realizado os probleminhas de matemática. Tá, então eu tenho que fazer o quê? Olha só, eu tenho que ajudar, então eu tenho que auxiliar, eu tenho que regular o processo. Bom, se ele não conseguiu desenvolver com essa estratégia, eu tenho que fazer uma intervenção pedagógica. Então, eu tenho que fazer uma intervenção pedagógica diferenciada. Lembra do conceito do Perrenot? Tem que fazer uma intervenção pedagógica diferenciada, ou seja, com outras estratégias de ensino, ó, com a vivência, com um brinquedo, com, aí, né, são inúmeras possibilidades, com um jogo, com a dinâmica, com lá na aula de educação física, ou com uma brincadeira de roda, existem inúmeras técnicas que vão ser utilizadas como processo de avaliação. Como o quê? Como desenvolvimento da capacidade, como processo para o desenvolvimento da capacidade. Então, esse quadro, ele dá uma ideia bastante interessante da evolução histórica dos conceitos sobre a avaliação, mas também das compreensões, principalmente de modo bastante polarizado aqui, mas das compreensões que ainda existem na educação brasileira. A gente, né, e eu digo a gente porque sou professora e estamos nesse sistema, muitos ainda compreendem e utilizam a avaliação nessa perspectiva de seleção, de uniformização. E alguns, ainda poucos, com a compreensão de que a formação é integral. Então, aqui a nossa recomendação, evidente que nós só damos aqui alguns spoilers, né? Então, só estamos dando alguns spoilers sobre o livro do Zabala. Para você conhecer mais, para você saber mais, você precisa fazer o quê? Você precisa ler. Né? Então, é uma coisa legal para você fazer. Bom, além do Zabala, né, que está lá na nossa biblioteca virtual, a gente tem o Lucchesi. Esse link te direciona lá para o livrinho dele. Né? Esse livro aqui, ó, nesses 3 pontinhos, você consegue ver a referência bibliográfica dele. E olha só, ele é de agorinha, de 2021. E nesse livro, ele vai trazer essas reflexões. Esse livro, ele vai tratar só sobre avaliação, né? Um dos grandes nomes da avaliação, um grande nome nacional, e por isso que a gente trouxe ele, né? E ele vai trabalhar sobre essa perspectiva. Os 2 títulos mais interessantes aqui, se você não tiver condições de ler o livro na íntegra, é a avaliação da aprendizagem escolar nas pedagogias do século XVI e século XX, né, em que ele vai fazer um resgate histórico aí da evolução da avaliação ao longo da história, tá? Então, ele vai fazer, olha, do presente para o futuro, essas concepções de avaliação. Como o ato de avaliar a aprendizagem no ensino escolar.
como é que vai sendo construído esse conceito de avaliação, como é que ele vai evoluindo, como é que vai saindo de julgamento para regulação. Então, ele vai fazer essa análise, que inclusive é elemento da nossa ementa e que está recomendado no nosso ambiente virtual como parte da nossa ementa. Então, aqui a avaliação da aprendizagem nas pedagogias do século XVI ao século XX, né? Então, aqui da página 347 em diante, e depois o capítulo, né, a avaliação da aprendizagem escolar do presente para o futuro, em que ele vai fazer justamente essa prospecção do ato de avaliar e as posturas do educador diante do ensinar e do aprender. Então, essas são duas recomendações que a gente tem de leitura, né? Que inclusive eu estou lendo também, e aí eu gostaria que você lesse para que a gente possa estabelecer aí uma discussão teórica mais aprofundada. Nós temos também aí, para completar os conceitos, falando do nosso roteiro conceitual, né, mais algumas coisas legais que você pode ler. Bom, algumas coisas legais que você pode ler embora não seja direcionado para a docência na educação básica, mas o livro da Andréa Filatro, ele vai trabalhar justamente com a avaliação, né? E tem algumas coisas, olha, especialmente aqui o item 3, lá do livro da Andréa Filatro, que está na biblioteca virtual, ela vai falar sobre rubricas de avaliação. E o que são essas rubricas de avaliação? A ideia de rubrica é trabalhar com avaliação de atividades abertas, ou seja, subjetivas, renováveis. E aí, a construção de rubricas vem casar com essa ideia do Zabala, de que o resultado ele é descritivo. Então, para eu fazer uma avaliação aberta, uma atividade aberta, o resultado dela tem que ser rubricas de aprendizagem, ou seja, parâmetros de aprendizagem e não notas. Então, bem interessante esse capítulo, que é curtinho. O outro título que a gente recomenda aqui para você fazer a leitura e construir os seus conceitos, porque não confia no que a professora está dizendo não, hein? É esse livro do Renato Souza. O livro do Renato Souza é um livro um pouco mais didático, né? Que ele vai trazer uma conceituação mais, menos, digamos, menos reflexiva, mas menos crítica, né? Mas não menos reflexiva, menos crítica sobre o que é a avaliação. Então, e aí ele vai fazer um comparativo entre os processos de avaliação no contexto inglês e no contexto brasileiro. E aí a recomendação é esse, né? A avaliação em contexto formal de educação, e o capítulo 6, que são os novos paradigmas da avaliação. Lógico que a unidade 2, e isso a gente está falando só da unidade 1, a gente vai trabalhar, né, com esses conceitos aqui, ó, que são os tipos de avaliação, que vai ser o nosso próximo episódio. Os tipos de avaliação, a avaliação como medida, classificatória, como exame, diagnóstica, qualitativa, e todas essas novas formas, inclusive a 360 e a renovável. Então, essa é a indicação de leitura lá para a nossa biblioteca virtual. Bom, e aí a gente tem aqui indicação, não são livros, né? São artigos que estão disponíveis aí na grande World Wide Web, que é o do Reis, que ele vai falar da andragogia para a eutagogia, tá? Então, é um artigo maravilhoso, embora já tenha 20 anos, ele vai trabalhar essa transição, né, que faz uma transição muito singular do processo da compreensão da pedagogia. E o George Siemens, que vai trabalhar sobre o conectivismo, que é a teoria da aprendizagem para a era digital, que também é fabuloso, até porque nós estamos na era digital. E a nossa trilha vai seguir reto toda a vida nos nossos próximos episódios com o quê? Com a avaliação somativa. A avaliação pode ser somativa. A avaliação pode ser diagnóstica. A avaliação pode ser renovável. A avaliação pode ser 360. A avaliação pode ser formativa.
E aí, esses são os nossos próximos episódios, as nossas próximas análises a respeito do que é a avaliação, como que ela pode ser compreendida, os tipos de avaliação e de que modo elas podem ser usadas. Lembrando que todos esses elementos são essenciais para que vocês possam depois, no futuro próximo, né, fazer o roteiro conceitual, que é a atividade da nossa jornada integrada com a graduação, com a licenciatura em pedagogia, a construção do roteiro conceitual, certo? E aí toda essa, né, os pormenores do roteiro conceitual a gente vai ter nas aulas síncronas, ok? Então, acompanhe aí os nossos próximos episódios, não perca nenhum e siga reto toda a vida, que é logo ali. Até mais, bonanças! Educação à distância, mudando realidades.